A palavra decreto em português gera, acho que, essas polêmicas, essas divisões desnecessárias, ao meu ver, ao momento que, se nós compreendermos qual é a palavra para o vocábulo em português é traduzido o decreto, na verdade, tanto em hebraico quanto em grego, a palavra decreto, traduzido como decreto, é plano de Deus. Deus, assim como o ser humano, ele planeja as coisas antes de fazer. Aí nós vemos que, como ele é Deus, ele é onisciente, todo o plano dele corresponde exatamente como ele planejou. Isso não tem muito a ver, no entanto, no contexto bíblico, pensando assim, com o controle de indivíduo, ou ações, ou falas, mas tem mais a ver com o cumprimento do planejamento de Deus. Deus, ele cumpre, no final das contas, tudo que ele planejou? Se a resposta é sim, então nós podemos dizer, tudo que Deus decretou se consuma no final das contas. Em relação à liberdade do indivíduo, liberdade humana, nós também, calvinistas, falam que o ser humano é livre, sim, dotado de livre-arbítrio, porém, a partir da salvação. Quando Deus salva um indivíduo, porque ele está totalmente depravado no seu pecado e ele não tem, como Isaías diz, como Jeremias diz, como Pedro diz, não tem capacidade de por si só ganhar a salvação, então Deus salva ele e traz ele para a liberdade. A partir de então, nesse status libertate, ele passa a ter a liberdade de arbítrio, que coopera, como diz Paulo, coopera com Deus no decreto, no planejamento de Deus, na sua execução. Como tema é o decreto de Deus no calvinismo, Calvino, em suas Institutas, principalmente no volume 1, ele se desgastou e debruçou a escrever muito sobre o determinismo, que tem a ver com o decreto. Uma coisa está ligada à outra. Antes de Calvino falar sobre graça irresistível, expiação limitada, sobre a ideia incondicional da salvação, a graça irresistível, até mesmo uma vez salvo, sempre salvo, ele se debruçou no volume 1 em falar muito sobre o determinismo. E por quê? Porque os 5 pontos da Tulipe têm por base o determinismo. Se não houver determinismo, caiu por terra o calvinismo. Então, na verdade, os decretos de Deus no calvinismo, então nós temos que pegar o que Calvino fala sobre isso. No calvinismo, ou temos também no Catecismo Maior de Westminster, a ideia de que Deus decretou a queda do homem. Deus decreta as ações do homem. E além de Deus decretar a queda do homem, a queda de Adão, Deus já decretou antes da fundação do mundo aqueles que iriam ser salvos e não. Dentro desse prisma, nós entendemos que recai sobre Deus, Deus sendo o autor do mal dentro deste ponto. E por que nós acreditamos que a ideia de Calvino ela não se harmoniza com as Escrituras? Porque olhando para os textos bíblicos, nós não temos uma liberdade, como foi dita, com todo respeito ao reverendo Christopher, só depois que o homem é salvo. Já há uma liberdade do homem antes. Quando nós olhamos para este texto, por exemplo, escolham hoje a quem irão servir. Ele estava falando só para salvos ali? Então, escolham hoje a quem vocês vão servir. Então, diante dos textos bíblicos, nós temos, ainda que não queremos falar sobre isso, mas não tem como falar dos decretos de Deus sem o livre-arbítrio. Existe a escolha humana. E os textos dizem, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, e olha que interessante, para que vivas, tu e a tua descendência. Primeiro ponto, os decretos de Deus no calvinismo não se harmonizam com o texto bíblico. Primeiro ponto, a Bíblia, ela nos dá respaldo a essa liberdade, não só depois
de que o homem aceitou a proposta do Evangelho. Ainda que nós tentamos, de alguma forma, romantizar esse plano de Deus, mas não é o que Calvino diz. Calvino diz sobre decretos de Deus, decretando, por exemplo, o mal, decretando o latrocínio, o homicídio que ocorre é um decreto de Deus. Então, todas as ações do homem, pelo menos dentro das institutas ou do catecismo maior de Westminster, foram decretadas por Deus. É claro que é difícil harmonizar essa ideia, e aí nós colocamos o plano de Deus. Mas, se for a fundo, este plano de Deus é um decreto. Então, primeiro, as Escrituras não dão respaldo a todas as ações dos homens decretadas por Deus. Nós temos o livre-arbítrio, e o texto aqui diz, escolham hoje. Nós temos diversos outros textos. E ainda, Zeca, não sei se o tempo é agora, me permite, essa ideia de determinismo, onde tem já uma borra lá atrás maniqueísta, ela não se sustenta na ortodoxia dos pais da igreja. Isso é uma ideia que surge lá no maniqueísmo, depois ela respinga em Agostinho de Hipona e depois Calvino bebe dessa fonte. Os pais da igreja não pensavam assim. Primeiro, Justino de Roma diz, mas agora ele, Deus, nos persuade e nos conduz à fé, para que sigamos o que lhe é grato, por livre escolha, através das potências racionais, com que ele mesmo nos presenteou. E aí, Justino de Roma disse isso na Apologia, capítulo 11, versos 4. Olha o que diz Tertuliano contra Marcião. Portanto, tanto a bondade quanto o propósito de Deus são descobertos nos dons da liberdade em sua vontade, dada ao ser humano. No Sínodo de Orange, por exemplo, que refutou aí completamente o determinismo, não só não aceitamos que certos homens têm sido predestinados ao mal pela divina disposição, mas lançamos anátemas, horrorizados contra quem pensar coisa tão perversa. E nós temos diversos pais da igreja tratando deste assunto e o determinismo não fazendo parte de uma ortodoxia. O homem tem liberdade e essa ideia calvinista dos decretos de Deus, por mais que não queiram, acaba manchando o caráter de um Deus que a máxima do arminianismo é a bondade de Deus. Um Deus bondoso, justo e um Deus amoroso que, ao meu ver, ele não decreta o mal por conta do seu caráter e dos seus atributos morais.